Olá, que a paz e a alegria do Cristo ressuscitado estejam com todos nós. Bem-vindos a este nosso momento de reflexão, um espaço para a gente conectar, né? A liturgia e a vida. Olá, que bom estarmos juntos. Hoje é quinta-feira, quarta semana da Páscoa. E as leituras, olha, elas trazem um convite bem especial, né? Um caminho de confiança, de serviço. É um convite profundo mesmo. A palavra hoje, ela parece que pega a gente pela mão, mostra essa fidelidade de Deus, sabe, ao longo da história, e desafia a gente a colocar isso em prática, seguindo Jesus. Vamos começar então pela primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Isso, Atos 13, versículos 13 a 25. É o Paulo, né? Lá na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Um lugar interessante, de mistura de culturas. E ele faz aquele discurso, nossa, marcante, sobre a história da salvação. O que me pega muito ali é como ele descreve a paciência de Deus, sabe? Exato. Não é só uma lista de fatos históricos, né? É mais que isso. Paulo está mostrando um padrão, uma constância. A iniciativa é sempre de Deus. Desde lá de trás. Sim, desde a escolha dos patriarcas, a libertação do Egito, aquela paciência toda no deserto. Puxa vida, 40 anos, né? 40 anos, até chegar em Jesus, que é a promessa cumprida. É a história de um Deus que, assim, ele não desiste. Não desiste do seu plano de amor, mesmo quando a gente falha. Essa ideia do plano de amor, que atravessa tudo, né? É muito forte. Mas, e aí? Como a gente traz isso para a nossa vida hoje? Porque, às vezes, parece tudo tão caótico. É a grande questão, né? A mensagem é que essa fidelidade não ficou lá atrás. Ela continua agora mesmo. Perceber os sinais de Deus na nossa história pessoal. Sabe? Nos momentos bons, claro, mas também naquelas dificuldades que a gente superou. Isso fortalece a esperança. Faz sentido. Talvez um exercício bom para o dia seja esse. Parar um pouquinho e fazer essa memória. Onde foi que eu senti essa mão de Deus na minha vida, talvez recentemente? Uma memória agradecida, né? Isso, agradecida. E essa lembrança pode, quem sabe, nos mover a ser um sinalzinho de esperança para outra pessoa hoje. Um gesto simples. E essa tensão, né? Entre a fidelidade de Deus e as nossas dificuldades, os nossos apertos. Isso me lembra muito o Salmo 88. Que salmo. Nossa, o Salmo 88, ele é de uma honestidade. A gente sente a angústia ali, né? É quase palpável. Total. O salmista clama, assim, do fundo do poço mesmo, mas ao mesmo tempo, e isso é incrível, ele se agarra na aliança, na promessa feita a Davi, no amor eterno de Deus. Mesmo na dor? Exatamente. A fé se manifesta na provação, não é apesar dela, é ali, no meio da luta. Isso é tão libertador. Quer dizer, a gente não precisa fingir que tá tudo ótimo o tempo todo. De jeito nenhum. Podemos levar nossa verdade, nossa dor, nossa dúvida para a oração, Deus acolhe. Mas como você disse, como manter a esperança quando parece que fomos esquecidos? Essa é a pergunta. Olha, a chave parece estar no recordar, como Paulo fez, como o salmista tenta fazer. Lembrar o que Deus já fez, a fidelidade dele que já foi comprovada. A memória como âncora. Perfeito, uma âncora. E a oração vira esse lugar de luta e confiança, onde a gente entrega o peso, mas também se abre para lembrar das graças, da presença de Deus que sustenta. Quem sabe reservar um minutinho hoje para essa oração sincera, que junta o choro e a confiança. E essa confiança, ela ganha um jeito muito concreto no Evangelho, né? João, capítulo 13. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Isso. E logo depois ele solta aquela: o servo não é maior do que o seu senhor. E mais ainda, se vocês sabem disso e colocam em prática, aí sim serão felizes. É uma virada de chave total. Ele inverte a nossa lógica de poder, de status, né? Completamente. E é aí que o desafio aperta, né? Porque Jesus liga a felicidade direto com a prática do serviço. Humilde. Não é só uma ideia bonita, é um jeito de viver. Mas como? Como viver isso num mundo que, nossa, valoriza tanto o contrário, ser servido, o reconhecimento ou chegar lá? Esse é o ponto crucial, né? Jesus nos chama para encontrar a verdadeira grandeza, a verdadeira alegria, justamente no oposto, no abaixar-se para servir, como ele fez. Nos pequenos gestos. Principalmente.
São os pequenos gestos do dia a dia, aquela escuta atenta para alguém que só precisa desabafar. Verdade. Uma ajuda que você oferece sem querer nada em troca no trabalho, em casa, uma gentileza no trânsito que hoje em dia... Nem me fale. Pois é, a disponibilidade na comunidade são essas atitudes, sabe? Inspiradas nele, que transformam os lugares e mostram o reino acontecendo. Então, o tal do agir diário que a gente busca aqui seria, hoje, identificar uma chance concreta de servir. Sem buscar aplausos, sem querer aparecer. Exatamente isso, olhar ao redor. Quem está precisando de uma palavra, de um pouco de tempo, de uma ajuda prática e agir. Simplesmente agir. É nesse serviço desinteressado que a felicidade que Jesus promete começa a virar realidade. É isso, servir como ele serviu. É a fé que vira gesto, né? A expressão máxima. Fazendo uma amarração rápida, então, a liturgia de hoje nos lembra. Deus é fiel, incansavelmente fiel. Podemos confiar e clamar a Ele, mesmo no sufoco. E o caminho para a felicidade de verdade é o serviço humilde, do jeito de Jesus. É um chamado forte para recomeçar, sabe? Especialmente para quem anda meio desanimado, meio distante. A fidelidade de Deus é o nosso chão. E essa promessa de felicidade no serviço é um convite para viver o Evangelho na prática, todo dia. E a gente gostaria muito de saber o que tocou mais o coração de quem nos ouve hoje. Qual palavra ficou ecoando? Qual ideia? E, quem sabe, qual pequeno gesto de serviço ou confiança a pessoa se sente inspirada a praticar? Se puder, compartilha com a gente nos comentários. Vamos gostar muito de ler. E fica aqui uma pergunta para a gente continuar pensando, né? Para levar para o coração, se a gente levasse a sério, mas a sério mesmo, o serviço humilde como critério de grandeza, como Jesus ensinou, como isso poderia, assim, revolucionar nossas relações, nosso trabalho, nossa ideia de sucesso na sociedade? Uma pergunta e tanto, hein? Para a gente ruminar, que a palavra que a gente ouviu e meditou ilumine os nossos passos hoje. Fique na paz e até a nossa próxima conversa. Até a próxima. Fiquem com Deus.